Vamos reiniciar nossa mesa com o tema extensão curricularizada, não curricularizada, a importância para a formação. Para chamar os palestrantes, eu convido a debatedora Mariana, médica pediatra, mestre na saúde da criança e do adolescente, coordenadora do nosso curso de medicina. Muito obrigada. Agora voltamos do almoço, né? Todo mundo meio assim, mas tenho certeza que nossas duas professoras aqui vão abrilhantar e nos animar nesta tarde. Então, eu queria chamar a nossa palestrante, que vai falar em primeira, Vera Lúcia. Ela possui graduação em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, graduada em administração pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Votuporanga, mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, doutorado em Ciências da Saúde no eixo temática Medicina Ciências Correlatada, também pela FAMERP, especialização em docência na saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professora titular do Centro Universitário em Votuporanga, a Unifev, e tem experiência na área de enfermagem com ênfase em enfermagem e saúde coletiva. Seja muito bem-vinda, professora. Eu vou apagar a luz aqui do começo para ficar melhor. Tá. Boa tarde. Acho que fica melhor, dá uma melhor resolução, né, Mariana? Boa tarde a todos e todas, né? Gostaria de agradecer, em nome da Mariana, professora Fernanda, Vitória, o convite por estarmos aqui, mais nesse congresso, né, do nosso consórcio. Então, é muito importante que nós tenhamos, né, e assim, parabenizar a FACERES, né, pela iniciativa, né, de estarmos nos encontrando aqui e debatendo sobre a nossa formação de profissionais para a área da saúde no nosso país, em específico, né, a formação médica. Então, para a comissão organizadora, né, eu pensei em falar nesse tema, porque é o tema que eu trabalho, né, exatamente, é a minha área de trabalho lá dentro da Unifev, lá no curso de medicina. Então, eu trabalho nessa linha, né, das atividades mais extensionistas. Também atuo em outras unidades curriculares, treinamento de habilidades, né, procedimentos básicos lá no início do curso. Mas, né, a maior área de atuação é dentro de atividades, pensando e programando atividades extensionistas já desde o início do curso. Então, para nós começarmos aqui, só recordando a questão da curricularização. Então, quando que nós tivemos oficialmente essa questão da curricularização, e foi interessante que quando surgiu essa resolução junto ao MEC, né, ao Ministério da Educação, a coordenação do nosso curso lá na época falou assim: nossa, estão falando da PIESC aqui, né, colocaram a nossa PIESC, né, aqui nessa resolução, tá? Exatamente, né? Só que a nossa turma 1, né, o nosso curso é jovem também, assim como o da FACERES aqui, né, e acho que de outros aqui, nosso curso tem, né, nós estamos com 13 anos, né, então nós tivemos o ingresso da nossa primeira turma em 2012. Né, e foi interessante que quando surgiu essa resolução, houve toda uma discussão, olha, tem que curricularizar atividades extensionistas. Mas aí nós olhamos e falamos, mas o nosso já está curricularizado, porque nós já fazemos isso já, né? Então, foi bem de encontro mesmo ao que nós já havíamos, já estávamos desenvolvendo desde, então, a nossa primeira turma em 2012. Né? Hoje, obviamente, tiveram várias edições, adequações, né? Conforme vai evoluindo a coisa, mas a essência é aquela no nosso projeto pedagógico. Né? Então, aqui só para ilustrar, né, e lembrar a questão de onde que nós temos isso oficialmente junto ao MEC. Né? Aí, como é que nós pensamos e fazemos lá? Né? São 10%, né, por essa resolução,
mínimo da carga horária total do curso em atividades, né, curricularizadas, extensionistas, né? Então, como é que nós fazemos lá? Então, por exemplo, tem uma unidade curricular que se chama Treinamento de Habilidades e Atitudes Médicas no nosso currículo, e é uma unidade transversal do 1º ao 8º período do curso, né? Então, nono período vai para o estágio curricular obrigatório, né? Vai para o internato. Então, essa é uma unidade que ela acontece do 1º ao 8º período do curso. O que é que nós temos oficialmente curricularizado? Por exemplo, no 3º período, então, né, quando o aluno está no 1º semestre do 2º ano do curso, ele tem obrigatoriamente, e a nossa entrada, o nosso vestibular é agora no final do semestre e ingressa em agosto. Em agosto, mundialmente, nós temos, né, a Semana do Bebê, né, na verdade, a Semana do Aleitamento Materno, né, se recomenda a Aliança Mundial da Amamentação que se comemore, né, então, a questão do aleitamento materno no mundo, né. E lá em Votuporanga, isso é bem forte, e junto com a Secretaria Municipal da Saúde, nós promovemos anualmente a Semana do Bebê. E aí, o nosso aluno de 3º período, ele participa dessa semana, da organização e da realização. Por que esse aluno do 3º período? O nosso currículo ele foi desenhado do 1º ao 6º período em torno do ciclo de vida. 1º período, a unidade temática é adolescência. O 2º período, concepção e gravidez. O 3º período é recém-nascida infância. Por isso que é o nosso aluno do 3º período que participa dessa Semana do Bebê, que organiza, junto com a Secretaria Municipal da Saúde, a Semana do Bebê. 4º período é o adulto mulher, 5º período é o adulto homem, 6º período é o envelhecimento e morte, 7º período, cuidado integral em saúde, 8º período, cuidado integral em saúde, 2. Essas são as 8 unidades que norteiam as temáticas, os conteúdos, que nós organizamos os conteúdos no nosso currículo. Então, no 3º período, o aluno tem curricularizado, por exemplo, a Semana do Bebê. Então, até na região, né, a microrregião, de acordo com a CIR, de Votuporanga, são 17 municípios menores ali no entorno. Então, eles vão até, as prefeituras mandam ônibus, eles vão fazer grupos de aleitamento em Cosmorama, vão fazer grupos de aleitamento em Cardoso, na região ali, toda durante aquela semana, né? Então, a unidade recém-nascida e infância. No 7º período, uma outra atividade que está curricularizada, né, é a prestação de serviço à saúde da mulher, que nós temos um ambulatório da saúde da mulher. 7º período já é o cuidado integral em saúde 1. Né, no 4º período, ele também estuda a mulher, porém, a mulher no seu ciclo, normalidade. Num ciclo mais patológico, já pensando em doenças, então, é o que eu estava falando com a professora Fernanda, o nosso currículo é em espiral, os conteúdos vão se aprofundando. Então, 7º período, já ele vê mais aprofundado a mulher. E no 8º período, mais aprofundado a criança. Tá? Então, eles vão para o ambulatório da saúde da mulher e atende a toda uma agenda na saúde da mulher lá nesse ambulatório. No 8º período, então, eles já estão tendo, dentro do treinamento de habilidades, técnicas operatórias. Né? E daí, nós temos uma parceria, né, o COAPS, né, com a Secretaria Municipal da Saúde, e nós entramos no ambulatório de pequenas cirurgias do município. Né? Quando nós começamos, tinha uma fila, uma demanda reprimida gigante. Nós zeramos a fila, com os nossos alunos, fazendo as pequenas cirurgias dentro da unidade de técnica, de treinamento de habilidades e atitudes médicas, nesse conteúdo de técnicas operatórias. Tá? Isso já lá no 8º período, a unidade temática, cuidado integral em saúde 2. Aí, né, a maior parte da carga horária curricularizada nossa está dentro dessa unidade, que também é transversal do 1º ao 8º período do curso.
a prática de integração ensino-serviço-comunidade, a PIESC. Que aí, né, no primeiro período, é a identificação de necessidades de saúde. A unidade temática é adolescente, né, e daí, então, ele vai, neste primeiro período, ele mais 9 colegas com um tutor. Então, nós temos 60 alunos. Então, são 6 grupos de 10 com um tutor. Ele vai em um dos 14 territórios abrangidos por uma unidade básica de saúde, de Votuporanga, né? Então, são 6 territórios que nós vamos, e aí ele tem que fazer toda a territorialização e, principalmente, buscar nos equipamentos sociais daquele território que ele e o grupo dele está, um equipamento de saúde, um equipamento social, que ele vai encontrar adolescentes. Para quê? Qual é o objetivo? Identificar necessidades de saúde destes adolescentes. Tá? Só um parênteses aqui, por que dentro do ciclo de vida nós começamos pelo adolescente? Quantos anos é a média, né, qual é a faixa etária média dos nossos ingressantes no nosso curso? É final de adolescência. E aí, pensando em Alsobel e em aprendizagem significativa, o que é que um adolescente... Eu já tive aluna lá que fez 17 anos na minha tutoria, ela entrou com 16 anos antes dos 17, na minha tutoria. Então, o que é que ele tem de conhecimento prévio com 17 anos de idade? Por isso que nós pensamos em começarmos com a adolescência, se eu preciso, na avaliação formativa, considerar o que ele tem já de bagagem. E o que é que ele tem de bagagem com 18 anos, com 19 anos, se não a adolescência, né? Então, poderíamos começar pelo envelhecimento, poderíamos começar pelo adulto, poderíamos, mas nós pensamos nisso, né? Então, o que é que ele tem de bagagem? Então, foi a adolescência, depois concepção e gravidez, e assim por diante, como eu disse para vocês, né? Aí, no segundo período, ele continua com o mesmo grupo de 9 colegas que estavam com ele e o mesmo tutor. Identificado necessidade de saúde, aqui ele tem que pensar e estudar referenciais que vão colaborar na resolução dessas demandas verificadas entre adolescentes, lá no primeiro período. Então, é uma continuação ali. Por exemplo, o que eles mais se deparam? O que vocês acham que eles mais se deparam com demandas, necessidades de saúde entre adolescentes, principalmente nas unidades, nos territórios abrangidos por unidades básicas periféricas do município? Gravidez na adolescência, junto vem IST, drogadição, até tráfico, participam do tráfico. Os alunos voltam falando isso para a gente. Então, vamos então pensar em intervenções para que os nossos adolescentes, nós consigamos diminuir esses indicadores de gravidez na adolescência, de infecções sexualmente transmissíveis na adolescência e tudo mais. Então, vamos desenhar um projeto de intervenção com todo o rigor metodológico, né, científico. Então, toda aquela parte de metodologia científica, tudo para a elaboração de um projeto de pesquisa, de pesquisação, a gente trabalha ali, né, no segundo. E quem que é o público-alvo deste projeto? Criança. Porque essas crianças, crianças de 7 a 10 anos, daqui 3, 4 anos, elas serão adolescentes. Então, nós pensamos neste público-alvo. E aí, no terceiro período, continua o mesmo grupo e ele volta na escola, agora de ensino fundamental, no território abrangido pela UBS, que ele foi. A UBS dele é aquela que ele foi lá no primeiro período. O território dele é aquele. Ele é médico daquele território. E aí ele vai, localiza uma escola de ensino fundamental e executa o projeto. Normalmente, nós temos feito parcerias com o programa Saúde na Escola. Né? Então, fazemos a parceria e aí eles desenvolvem as atividades nas escolas em torno
destes assuntos. Prevenção de sexualidade precoce, prevenção de uso de drogas lícitas, ilícitas e tudo mais. Né? Então, aqui, terceiro período. Aqui embaixo, o que é que nós pensamos para pensar em tudo isso aqui, né, seguindo as diretrizes curriculares de 2014, as DCNs de 2014 para a formação médica? Os 3 eixos: educação, atenção e gestão. Essa unidade curricular, nós conseguimos exatamente enxergar os 3 eixos da diretriz curricular contemplados nessas 3 unidades curriculares. Tá? Então, aqui, esses projetos, normalmente, eles são de educação em saúde. E é interessante que, além disso, dessas demandas, eles pensam naquelas demandas básicas, higiene corporal. Então, como no treinamento de habilidades e atitudes médicas, eles aprenderam a higienizar as mãos, eles vão lá nas escolas e ensinam as crianças a higienizarem as mãos. Alimentação saudável, prática de atividade física. Isso e mais as demandas, as necessidades que eles viram. Aí, a partir do 4º período, 5º e 6º, nós entramos no eixo da diretriz atenção em saúde, cuidado coletivo. O que é que ele vai executar aqui? Ele vai executar um projeto de intervenção, como ele fez aqui com a criança, só que aqui o público é mulher, porque ele está no 4º período, na unidade temática adulto-mulher. Então, é o que eu estava falando para a professora Fernanda. É bem integrado, né? A gente vê, é nítida a integração, por exemplo, da unidade curricular de treinamento de habilidades e atitudes médicas com essa unidade curricular de PIESC. Ele aprende a técnica, por exemplo, para prevenção de câncer de mama e colo uterino. Lá no treinamento de habilidades, escolher Papa Nicolau, fazer exame clínico das mamas, solicitar mamografia, por exemplo. A hora que ele vem para mim, na PIESC, nós vamos lá na UBS, nós reunimos com a equipe da UBS, então são 6 grupos, sempre 6 grupos. E aí, pegamos os indicadores, o que tem no ESUS, quantas mulheres tem naquele território, qual é a atividade laboral, quantos filhos elas têm e tudo mais, e né, quantas vieram fazer Papa Nicolau ano passado? Quantas fizeram a mamografia o ano passado? E aí, nós entendemos isso como necessidades de saúde. Eles veem que é uma necessidade de colaborar com a unidade, né, na consecução das metas para Papa Nicolau, para mamografia. E aí eles desenham um projeto de intervenção com foco, por exemplo, na prevenção dessas doenças. E aí eles até avançam para a prevenção de doenças crônicas, porque qual é o público? São adultos, mulheres. Tá? Então, eles pensam em prevenção de hipertensão, de diabetes, então eles falam de hábitos saudáveis de vida, em sala de espera. Né? Então, é bem assim interessante. Né? 5º período, mesma coisa, eles vão fazer um projeto de intervenção, só que quem é o público agora? Homens, adulto homem. Né? Por quê? Porque a unidade temática do 5º período é o adulto homem. Né? E daí, então, eles vão pensar num projeto assim, sempre nesse trajeto. Vão na UBS, identificam, pegam o ESUS, identificam, vejam quantos moram ali naquele território, quantos em qual faixa etária, qual é a faixa etária predominante, qual é a atividade laboral predominante, quantos tabagistas, né, estado civil, né, os dados sociodemográficos, eles levantam tudo isso antes, em reunião com a equipe. O médico, a gerente da UBS, com os agentes comunitários de saúde, lá as 14 UBSs, né, é a Estratégia Saúde da Família, lá em Votuporanga. Né? Então, é dessa forma que funciona. Né? Eles vão, identificam
e voltam com um projeto e faz a intervenção. No sexto período, né, então, mesma coisa, saúde do idoso. Então, esses 6 períodos, a metodologia de ensino-aprendizagem é aprendizagem baseada em projetos. Nós trabalhamos com metodologias ativas, né? PBL é outra unidade, é no módulo tutorial que nós trabalhamos PBL. Trabalhamos com TBL, Jigsaw, né? Algumas outras metodologias assim. Aqui, do 1º ao 6º, aprendizagem baseada em projetos. Então, eles têm que ir, identificar necessidades, pensar num projeto, intervir e avaliar os resultados. E é interessante que esses resultados geram publicações. Né? Então, eles levam para congressos, publicações até em periódicos internacionais, relatos, né, de experiência. Então, eles aproveitam e publicam esses resultados obtidos. Findamos o eixo em saúde, 7º e 8º período, eixo gestão em saúde, que é o que eu te falei. Né? Já está vesperando o internato. Já está vesperando o internato, então, né, precisamos de fazer a gestão da clínica, no 7º período, prática clínica mesmo. 6 grupos de 10. Então, vai para a saúde mental, vai para a CAPES, vai para o ambulatório de saúde mental, vai para a UPA, urgência e emergência, como é que funciona, vai para o hospital, a clínica, como é que funciona. E 8º período, vigilância em saúde. Tá? Então, vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Como que é a prática médica ali? Isso, e 9º período em diante, né? Então, eles vão para o internato. Então, essa unidade curricular é a que nós temos a maior carga horária dos 10% curricularizados na nossa, né, no nosso PPC. Aqui só para mostrar para vocês, né, que o meu tempo também tá acabando, né, Vi? Então, aqui, ó, por exemplo, a Semana do Bebê. Né, então, nós fazemos o grupo, ó, o Dr. Seba, né, que é o nosso professor de pediatria, lá, acho que a Mariana deve conhecer, né, o professor Antônio Seba, ele é bem antigo lá, né? E, então, a Semana do Bebê, né? Aí nós temos, né, 1º período, 2º período, 3º período também. Né? Então, aqui, ó, identificação de necessidades de saúde. Então, eles, ó, falando sobre drogas, com um grupo de adolescentes. Aqui, ó, em reunião com a equipe, para fazer o projeto de intervenção. Né? Aqui, aplicando a Snellen nas crianças. Né? Então, aqui já executando o projeto. Né? Aqui, é 4º período, né, que é a mulher. Né? Então, o projeto deles é de prevenção de câncer de mama, por exemplo, fazendo sala de espera. 5º período, ó, ensinando para um grupo de trabalhadores, aqui é da Secretaria Municipal de Obras de Votuporanga, que nós fizemos a parceria, eles ensinando a fazer primeiros socorros para os trabalhadores. Né? 6º período, aqui é no Centro de Convivência do Idoso, em Votuporanga, fazendo avaliação geriátrica ampla, fazendo mini-mental, né, aplicando a escala de depressão entre os idosos. Né? 6º período, envelhecimento, né, e morte. Então, esse é o projeto deles. Tá? Então, na Piesc é assim que acontece. E o que é que nós não temos ainda curricularizado? Então, eu separei algumas coisas, mas a gente faz também bastante coisa que não está curricularizada. Por exemplo, acabamos de fazer agora em maio, né, a campanha de vacinação contra a influenza. Isso aqui eu já falei para o Wagner, né, para o nosso coordenador, vamos curricularizar isso, porque a gente faz todos os anos em treinamento de habilidades e atitudes médicas 2, que ele aprende a fazer as injetáveis, né? Ele aprende a fazer intramuscular, ele aprende a fazer subcutânea. Então, vamos curricularizar isso também. Mas eles é que aplicam, né, a vacina da influenza lá na Unifeb, em toda a comunidade acadêmica e nos colaboradores. Acho que nós fizemos mais de 400 vacinas agora em maio. Né? As ligas, né? Então, Novembro Azul, Outubro Rosa. Nós temos o Sorriso Terapeutas, né? Que eles vão nas instituições de longa permanência, eles vão nas creches, né? Fazer trabalhos de sorriso terapeutas. Né? Comunidade em Foco, que isso é institucional, aí o curso de medicina leva algumas atividades
educativas, de educação em saúde para a comunidade também. Tá? Então, algumas atividades que nós ainda não curricularizamos, mas que acontecem. Tem bastante outras também. Tá? Acho que meu tempo acabou, né, Vi? Então, é isso, pessoal. Né? Eu trouxe um pouquinho da nossa vivência lá, né? Eu estava conversando com a professora Fernanda e falando, um pouquinho do que nós fazemos lá, né, no que está curricularizado, mas também atividades extensionistas que ainda não estão curricularizadas. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professora Vera. Eu gostei porque começa já com a pediatria. Então, já começou na adolescência, já tá tudo ótimo, começou bem. Agora eu vou chamar a segunda palestrante, a professora Fernanda Novelli Sanfelice, que é nossa professora aqui. Ela é graduada em enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e mestre em promoção de saúde pela Universidade de Franca. É coordenadora de extensão universitária aqui da FACERES, coordenadora da disciplina do Programa de Integração Comunitária, também da FACERES, e nossa ouvidora institucional. Ela tem experiência na elaboração de projetos políticos pedagógicos, na docência e em gestão educacional. É engajada na área de atenção primária à saúde, com foco em medicina de família e comunidade e na área de educação médica, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e extensão nas áreas de saúde coletiva, políticas de saúde, prevenção e promoção da saúde. E ainda possui experiência em metodologias ativas de ensino, com foco na aprendizagem baseada em problemas e estratégias de avaliação formativa com implementação de portfólio e webfólio. Seja muito bem-vinda, professora. Boa tarde a todos. Quero parabenizar a professora Vera pela excelente apresentação. É tão bom, né, estarmos aqui reunidos com os colegas de várias instituições. É assim que a gente cresce, né? Essa troca de experiências, esses contatos. Eu amo tudo isso. E, para falar de extensão, para mim, eu me sinto muito confortável. Sou extensionista desde o ano 2000. Defendo, acredito nessa prática como um eixo de formação importante para o médico e estou aqui hoje para trabalhar um pouquinho, apresentar para vocês como nós fazemos, né, as nossas experiências exitosas. Então, ali temos o título, extensão curricularizada e não curricularizada, e a importância para a formação. Já gostaria de adiantar que essa aqui é a nossa mascote do Departamento de Extensão, a Capitu. Logo mais vocês verão o quanto ela é fofa. E todo mundo gosta de dar abraço e amasso nela. Nós fizemos uma votação na comunidade acadêmica, os próprios alunos escolheram, e com mais de 70% dos votos, ela chama-se, então, Capitu. Logo mais ela terá o seu filhinho, né, sua filhinha, a tendência é que ela seja mãe solo, e está aí, gestando, né, isso para o futuro. Isso é algo significativo, é acolhedor no departamento. Depois vocês vão entender um pouquinho no último slide, tá bom? Lembra que eu vou falar do último slide. Eu começo essa apresentação, esse diálogo, essa troca, essa conversa, né? Não precisamos de formalidade. Mas, quando eu comecei a montar essa apresentação, algo que me inquieta, eu gostaria de transferir para vocês hoje, nesse pequeno espaço de tempo que nós temos, né? E que isso leva mesmo a nossa inquietude, algo para a nossa reflexão. Que tipo de médico estamos formando? Puramente técnico ou aquele que seja, em sua prática, um protagonista transformador de cenários e de situações? Né? Então, isso realmente nos leva a entender que, diante dos desafios contemporâneos que nós temos, da própria complexidade dos sistemas de saúde, as desigualdades que nós temos sociais, a transição de um modelo que, às vezes, ele acaba focando puramente numa informação, às vezes, o fugir de uma educação bancária e fazer deste aluno um protagonista, por isso que a gente acaba pensando num modelo centrado em competências e valores, e hoje a humanização, que ela precisa ser tratada com muito carinho, respeito nos currículos de formação de médicos, especialmente
voltado aí, que hoje ela é um princípio regulamentado, acabou de sair na Lei 8080, tá? Então, nós precisamos sempre trazer isso para as nossas práticas, trazer isso para a nossa formação. Como a professora Vera tão bem colocou, apresentou, né, um currículo, uma unidade transversal do primeiro ao oitavo etapa, pensando na formação desse aluno, nesse contato com a comunidade, mas nós precisamos do olhar humanizador desse futuro médico. Então, gente, são duas imagens pegas aí em internet, aleatoriamente, mas que retratam isso. Será que o tecnicismo, não que ele não seja importante, mas eu sempre penso que o profissional ele tem que ser completo, ético, com profissionalismo, conhecimento, habilidade e, acima de tudo, humanista. O que é, então, extensão universitária? Isso aqui é mais para a gente contextualizar, porque eu sei que aqui os colegas sabem, né, muito bem. Ela é uma ponte entre a academia e a comunidade, a sociedade. Então, ela promove uma interação transformadora entre a universidade e a sociedade. Eu gosto sempre de dizer que a extensão universitária, ela leva para a comunidade local, ela leva o conhecimento, ela traz a pesquisa como forma de contribuição social, e a extensão está nisso, mas ela também retroalimenta, né? A academia, a formação dos nossos alunos, ela se retroalimenta dos saberes populares, dos encontros e diálogos e conexões que são dadas numa APS, dentro de um hospital, dentro de uma sala de convivência, no CCI, dentro de uma escola. Então, são muitos cenários de ensino-aprendizagem. E a extensão está em tudo isso. É um dos pilares institucionais que a extensão universitária está articulada com o ensino e a pesquisa. E, quando nós falamos da extensão curricularizada ou extensão curricular, é lei, é obrigatório, 10% do total da carga horária dos cursos, ela estar curricularizada, né? Então, isso aqui nós temos a resolução número 7, que ela prevê isso, foi contextualizada também pela professora Vera, e a extensão não curricular, porque quando saiu a extensão curricularizada, todo mundo, as instituições procuraram se adequar, ainda até hoje, porque a gente sabe que é um desafio para muitas instituições de ensino, como curricularizar, ainda muitas dúvidas, porque foi lançada uma resolução, mas não foi falado como fazer. E isso gera muitas dúvidas nas instituições de ensino. E nós temos a extensão não curricular, que ela é um caminho que se faz presente desde sempre e está presente através de ligas, projetos voluntários, atividades sociais. Eu vejo a extensão mais do que uma ação social. Extensão universitária não é voluntariado somente. Né? Não é assistencialismo também, como muita gente pensa. E ela não é somente cursos e oficinas, né? Cursos de inverno, cursos de verão, isso é uma modalidade dela. Mas a essência dela, realmente, é a formação cidadã. É algo que vem a mudar cenários, que vem impactar ambientes e que nós possamos, através das nossas práticas, medir, mensurar isso. Né, professora? Porque a extensão é fundamental na formação médica. Se nós estamos aqui valorizando, né, a extensão universitária como eixo de formação tão importante num curso, tão importante como a medicina, precisamos destacar para que ela veio, né? E aqui nós temos o desenvolvimento de competências humanas, ela promove, através das suas práticas, a empatia, comunicação, trabalho em equipe, escuta ativa. Ela também promove uma aprendizagem significativa e transformadora. Ela coloca o estudante como protagonista. Construção de conhecimento a partir da prática, o aluno se beneficia muito, muito mesmo. O que ele vê em semiologia, ele pode estar aplicando num campo prático,
né? Como nós vimos também, muito bem o exemplo tratado aqui pela professora Vera, amplia a visão crítica sobre o SUS, determinantes sociais da saúde e a formação profissional ética e humana. Ela promove a inserção precoce e a integração ensino-serviço-comunidade. A extensão fortalece a integração ensino-serviço-comunidade. Contato com a realidade do sistema de saúde, das populações atendidas, fomenta o compromisso social e o senso de responsabilidade. E, finalmente, né, não é só isso, mas eu trouxe aqui os principais pontos, ao meu ver, promove a inovação e o protagonismo de estudantes, porque esse estudante, ele planeja, ele pensa nos problemas, ele, junto da sua equipe ali, do seu professor que está mediando e conduzindo, e da equipe daquele local onde será realizado, onde será aplicada essa prática extensionista, ele precisa pensar, levantar problemas, pensar neles, em possíveis soluções, aplicar e depois pensar em fazer um relatório com impacto acadêmico, impacto social. Então, olha o quão grande e significativo que é a importância da extensão universitária, levando o aluno ao seu protagonismo estudantil. A extensão, ela é um aprendizado que não está nos livros. Eu vou contar rapidinho uma história verídica, tá? Trouxe aqui. Um estudante participou de um projeto em uma comunidade ribeirinha. Lá, ele entendeu que não bastava saber tratar somente a hipertensão. Era preciso ouvir, compreender o modo de vida das pessoas, pensar em soluções viáveis, ou seja, no final das contas, ele foi, teve a experiência e voltou transformado. Ele entendeu que não era só conhecer um diagnóstico, sinais e sintomas, somente tratar da terapêutica. Envolve muito mais. Cuidar do outro envolve muito mais. E aí, nós temos lá aquela pergunta que nos inquieta. Quem nós estamos formando? Desafios e possíveis caminhos. É lógico que tudo é desafiador, né? Nós estarmos aqui hoje falando da extensão curricularizada, a gente até mesmo fala dela como algo ainda a ser implementada na sua forma mais completa, na sua essência. Precisamos articular com o currículo. A gente sabe que isso não é uma tarefa fácil. Quem falar isso, desculpa, mas eu não acho, né? É desafiador mesmo. Então, muitos são os desafios. Uma coisa muito interessante, a valorização da extensão no campo acadêmico. Todo mundo fala do ensino e da pesquisa, né? Um dia eu vi um curso, eu achei aquilo o máximo, e ainda estávamos começando a conversa da curricularização. E nesse curso de capacitação, eu me lembro que o mediador disse assim: agora vamos falar da prima pobre, né? Temos a prima rica, quem vocês acham que é? A pesquisa. E vamos falar da prima pobre, a extensão. E com a curricularização, eu acho, no meu parecer, na minha visão como extensionista, e com um pouquinho de experiência, que aprendo todos os dias, ela ganha o seu lugar de destaque. Ela ganha o seu lugar de destaque. Talvez uma resolução que fez todo mundo se mexer para curricularizar, de certa forma, levou à valorização e reconhecimento que é devido, sim, para a extensão universitária. Né? Esse é o meu parecer. Não sei se vocês compartilham da mesma opinião. A falta de tempo, né? A falta de tempo. Nós temos uma outra questão, que é a falta de tempo, de incentivo, muitas vezes, inclusive com bolsas de extensão. Nós temos que pensar nisso, tem que ter um incentivo para o professor também, né? Ele se debruçar nisso com qualidade, com competência, com querer fazer certo. Porque, muitas vezes, o professor, o aluno, ele chega com ideias maravilhosas, mas a execução dela é pensar em tudo, como fazer, né? E como avaliar se isso realmente está proporcionando um impacto, né? Uma mudança de cenário naquele ambiente. Dificuldade de integração ao currículo, que nós já falamos também. Como propostas, a gente pensa na extensão, gente, não tem como fugir disso hoje, como eixo de formação.
Assim como ela está articulada com o ensino e a pesquisa, não tem como. Quando a gente fala que ela é um dos pilares institucionais, e ela é mesmo, né? Não é só para estar ali na lei, na resolução, na política pública, numa DCN. É porque ela tem que ter esse lugar de valorização, de reconhecimento na formação do médico. Capacitar docentes para serem orientadores extensionistas. Nós precisamos de mais extensionistas nas nossas instituições. Às vezes, isso fica a cargo de um coordenador, de um professor que se destaca mais, que gosta da prática de extensão, mas nós precisamos fomentar isso dentro da nossa instituição, através das nossas práticas, e criar pessoas que vão defender e fazer a extensão da forma como ela merece. Isso vai ser reconhecido por toda a comunidade acadêmica e o resultado vai saltar aos olhos da comunidade externa. A sua instituição vai ser lembrada pelo grande impacto e responsabilidade social, com certeza. Incentivar o protagonismo estudantil. Aqui, aluno chegou com ideia, ele é bem-vindo. Nosso departamento de extensão, a gente fez ele para que alunos, professores e parceiros se sintam confortáveis em trazer suas ideias, em trazer suas opiniões, em que eles possam participar. E aluno, ontem mesmo, estava fazendo feedback, uma aluna disse, professora, posso entrar aí rapidamente para trazer uma ideia? Vinda iniciativa acadêmica. Né? Aqui, todas as nossas extensões têm que ter um professor responsável. O aluno, ele é o protagonismo, mas ele precisa da nossa mediação, ele precisa do nosso apoio. Né? Isso é extremamente importante. E aí eu pensei assim, contextualizei e falei da importância dela. Vamos falar, então, se ela é importante aqui na nossa instituição. Eu quero compartilhar um pouquinho para vocês verem. Tá? Essa é a parte mais legal, gente, da apresentação, tá bom? Eu falei um pouquinho a parte mais... Né? Não que não seja importante, mas agora a gente entra na parte mais legal. Então, aqui, as experiências. Eu trouxe a extensão da FACERES como uma experiência exitosa. Aqui, essa mandala, ela mostra os nossos programas originários de extensão. Os nossos programas estão amparados nas redes prioritárias do SUS. Urgência e emergência, saúde mental, pessoa com deficiência, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do idoso. Então, originariamente, nós iniciamos com essa proposta, criar linhas de curricularização da extensão, trilhas para curricularizar, de modo que algumas unidades curriculares tinham e têm mais aderência. Então, que elas executem, de fato, toda a sua carga horária curricularizando a extensão. Exemplo dessa unidade curricular é o PIC, Programa de Integração Comunitária, que insere precocemente o estudante no SUS, em contato com as equipes, com a realidade do SUS, com a atenção primária à saúde e curriculariza através de projetos de extensão, visitas domiciliares, projeto terapêutico singular. É uma experiência muito exitosa que nós temos aqui. O aluno, ele fica 2 anos naquele território e ele fica acompanhando toda a equipe com os principais problemas, faz o trabalho intersetorial, com a educação, com assistência social, participa ali de toda a vivência da área de abrangência, levantando necessidades e trabalhando em possíveis propostas de intervenção através da aplicabilidade de projetos extensionistas. Aqui, o nosso forte são projetos de extensão, e vocês vão ver um pouquinho os resultados, tá bom? Essa é a estrutura do nosso departamento, a Capitu, tá? Não pode faltar. Aquela mascotinha que você viu, ela está lá, para quem quiser lá dar um abraço nela. Por favor, depois, se vocês quiserem, nós podemos ir lá fazer um passeio pelo departamento. Criamos aqui para que as pessoas se sintam acolhidas. Aluno, professor, parceiro, a gente faz muita reunião, é muito gostoso. A gente quer realmente que as pessoas que cheguem até nós, elas se sintam confortáveis e acolhidas. Os resultados das atividades de extensão no ano de 2024. Eu acho super importante a extensão, ela realmente mostrar os seus resultados, tanto para a comunidade interna quanto para a externa. Tá? E nós temos alguns mecanismos que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Então, em relação aos resultados de 2024, nós realizamos 93 atividades
né, no total de atividades de extensão. Foram mais aqui, mais de 53 mil pessoas beneficiadas, atingidas, 22 eventos, 3 cursos e oficinas, 14 programas. Nós começamos com aquela mandala. Hoje nós temos 14 programas de extensão, por onde tramitam vários projetos, de acordo com a temática do projeto, né, do programa, perdão. Nós iniciamos com esses curriculares, mas também criamos os eletivos. Os eletivos, o aluno escolhe. Além de fazer o curricular, ele escolhe, professora Vera, o que ele mais tem aderência. Então, a saúde ambiental, educação em saúde, né, são os principais, assim, que também em alguns deles, a gente fomenta muito a pesquisa. O aluno faz a extensão e sai com um artigo publicado. Isso é muito legal, que é o programa base, que nós chamamos. Ele trabalha georreferenciamento de dados do SUS. É muito interessante, tá? Então, aqui nós temos... E eu destaco os 68 projetos. Gente, daqui, de 93 atividades, nós tivemos 68 projetos de extensão. Então, a faculdade, quando eu jogo as modalidades de extensão num gráfico muito simples, ele equivale aí 68%, 69% da nossa prática extensionista na FACERES, tá? Eles são bem fortalecidos, os projetos. Uma coisa que eu aprendi com o pessoal, que a gente tem o selo de qualidade do ISO, você precisa ter objetivos, metas, indicadores. Mostrar os resultados é importante. O que não é visto não é lembrado. Então, nós temos metas e indicadores para nós analisarmos se estamos atingindo essas metas ou não. E aqui eu gostaria de destacar as metas. Nós tínhamos a meta de cumprir 10% da carga horária do curso, curricularizando, conseguimos. Hoje a gente curriculariza em torno de 1.060 horas. O PIC, ele curriculariza em 100%. Nós temos algumas atividades práticas de saúde coletiva que curricularizam também. E, além disso, nós temos os programas eletivos que entram também como forma de curricularização, além daqueles que nós já mostramos que estão amparados nas redes prioritárias de atenção à saúde. Além disso, nós criamos uma disciplina que se chama Práticas de Extensão, que ela também curriculariza ao longo aí da 1ª à 8ª etapa do curso. Só não entra o internato, tá bom? Eventos também que eles acabam curricularizados por conta de estarem na unidade curricular. Uma outra meta muito interessante, aumentar a participação de alunos em atividades de extensão. Nós não vamos colocar metas impossíveis de você atingir. Eu acho que isso é ser racional e é ser verdadeiro com você mesmo, com aquilo que você tem. Nós colocamos uma meta de 5% aumentar a participação de alunos, tá? E de professor, 2,5%. Vejam, conseguimos 27%. Alunos participando, aumento em relação ao ano de 23, e conseguimos aqui 18% de professores. Engajar mais os nossos professores. Lembra como proposta os professores orientadores extensionistas. Nós precisamos fazer as coisas em conjunto, gente. Sozinho ninguém chega lá, né? É muito mais difícil. Aumentamos o número de pessoas impactadas. Nós tínhamos aí uma meta de 5%, nós tivemos 200%. Sim, nós fizemos 5 vezes essa conta para ter certeza, e realmente foi, né? Tem uma coisa interessante que eu vou falar no próximo slide para vocês, que ajuda muito nesse impacto, tá? E a gente não pode fechar os olhos para ela, que é a extensão remota. Não é simplesmente você colocar um post, tem que estar atrelado a um projeto que tem uma necessidade, um vínculo com um programa, onde o resultado disso você vai ter uma maior abrangência através de uma rede social muito bem articulada, muito bem trabalhada. Se você falar que você está curricularizando só fazendo um post de doe sangue, desculpa, isso não é curricularização, isso não é a prática da extensão correta. É você ir lá, você doar, você criar um material de incentivo, você criar uma cartilha de orientação e divulgar amplamente para você popularizar a ciência. Aí sim você pode usar a extensão remota a seu favor, a favor do seu departamento.
tá bom? Aumentar o número de parcerias no ano de 24 em relação a 23 em 8%. Nós conseguimos 200%. Inclusive, isso é um motivo de muita alegria para a gente, porque os parceiros, gente, loco-regionais, eles são fundamentais para a prática exitosa da extensão universitária. Tá bom? Aqui são números que nós colocamos para vocês observarem. Esse aqui é um infográfico. Todos os alunos receberam, todos os professores receberam os resultados. Nós fizemos na forma de um infográfico para destacar os principais resultados. Aqui nós temos em relação, né, aos números. Olha, 2023, 17 mil pessoas. 2024, já saltamos para 53 mil pessoas, né? Aqui, alunos envolvidos. Nós tínhamos 2.268, nós fomos para 2.884 engajamento e envolvimento de alunos. Por quê? Em torno de 6 projetos envolvidos em 6 práticas de extensão, cada aluno, é uma média, tá? Professor, de 195, fomos para 238 professores aí envolvidos. E olha a potência que é o trabalho, a extensão remota, gente. Isso aqui, com certeza, já subiu, porque nunca deixa de ter acesso, né? Muitas pessoas entram, visitam os sites oficiais e institucionais. Então, ele é muito interessante para ajudar na popularização da ciência. E o presencial foi mais de 18 mil pessoas. Aqui nós temos, em termos de modalidades de extensão, né? Eu quero só destacar aqui, ó, vejam, tudo subiu. Felizmente, ao trabalho de todos, tudo aumentou de forma significativa. Tínhamos 32 projetos, fomos para 64. 15 eventos, fomos para 22. 3 programas, pessoal, fomos para 14. Prestação de serviços, isso aqui, desculpa, mas eu vejo a prestação de serviços. O benefício para a sociedade, a academia está prestando serviço para a comunidade em tudo. Tudo isso aqui, né? Mas a gente tem algo que é muito forte aqui na nossa instituição, que é o Centro de Medicina de Família e Comunidade, na região do Santo Antônio, que ali é prestação de serviços puramente para a comunidade loco-regional. Cursos e oficinas, de 1 nós fomos para 3. Então, esse foi o nosso aí, resultado no ano de 2024. Quando eu falo de modalidade, gostaria de destacar os projetos que eu já adiantei na nossa explanação, né, ao longo da nossa explanação. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho como nós documentamos. Pessoal, eu aprendi, tudo tem que ter evidência na extensão. Se você falar tudo isso e eu não mostrar para vocês, as fotos que a professora Vera falou, ela mostrou de uma forma brilhante como eles estão curricularizando, mas ela finalizou, para mim, o ponto alto, é mostrar os alunos, de fato, curricularizando, colocando em ação todas essas ideias. No nosso site institucional, nós temos todos os programas apresentados, e quando você clica nele, você tem a descrição do projeto, do programa, e quais são os projetos que são trabalhados nesse programa. O programa, tá? Ele leva aqui a página que tem os projetos, e cada projetinho desse tem a sua descrição. E olha que dado interessante, número de docentes que estavam envolvidos nesse projeto, esse aqui foi de urgência e emergência do programa Salvando Vidas. Número de alunos envolvidos, número de atendimentos, 310. E o local, Lar São Vicente de Paulo, Projeto PIC e ETEC de São José do Rio Preto. 3 instituições foram beneficiadas através desse projeto, né? E olha aí, totalizando 310 pessoas assistidas, que receberam, né, de uma forma, informações importantes em relação ao projeto. E sempre documentar com uma evidência fotográfica. É muito importante. Isso a gente faz aqui bastante. Tudo que eu coloco, nós colocamos no relatório de extensão, sai assim. A descrição, fotos desse evento, dessa prática de extensão, seja ela projeto, programa, um curso, uma oficina, enfim, qualquer uma de modalidade, e a gente evidencia mesmo o número de pessoas atendidas. Esse aqui é um dado mensurador, mas não é só ele. Algo que nós queremos aprimorar aqui na FACERES
é o impacto dessas atividades, tá? Aqui mais um exemplo de como nós realizamos. Aqui eu trouxe rapidamente para mostrar para vocês um grande parceiro, que é a Fulbeias, é um projeto social contraturno que atende adolescentes, e nós trabalhamos muito fortemente a prevenção de álcool e drogas, prevenção de gravidez na adolescência e ISTs, a saúde mental, higiene e prevenção de doenças e qualidade de vida. Alunos atuando. Aqui, professora, a hora que você falou da higienização de mãos, né? A gente mostrando porque está dentro isso aqui, ó, higiene e prevenção de doenças. E os alunos protagonistas aqui, realizando todas as rodas de conversa, palestras, dinâmicas. É muito legal essa parceria com a Fulbeias. Ratione, esse projeto já ganhou 2 prêmios no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Nós temos parceria com a Vara da Infância e da Juventude. Então, esse projeto, Ratione, ele prevê nós temos ali alunos, né, adolescentes que são assistidos, evitando atos infracionais. Então, nós trabalhamos com a integralidade da saúde da criança e do adolescente. E muitos são os projetos realizados, né? A internet e seus perigos, promoção da saúde mental, prevenção de álcool e drogas, rastreamento e prevenção de doenças crônicas, integralidade e coletividade da criança e do adolescente. Vamos para as escolas, que a Vara da Infância e Juventude nos direciona. Hoje nós temos 2 muito atuantes, que é a Escola Misiária e Antônio Barro Serra. A Antônio Barro Serra tem 1.200 escolares. E a gente tem feito um trabalho lá semestralmente, atendendo em torno de 600 escolares a cada semestre, tá? Primeiro semestre, período da manhã, e segundo semestre, o período da tarde. Ou seja, estamos atendendo a escola toda. E o projeto de incentivo ao cooperativismo. O dia que eu vi o coordenador desse projeto, falou PIC. Eu falei, opa, outro PIC? PIC ao quadrado, né? Aí fui entender que é um projeto, né, de engajamento social, que acolhe crianças, aqui já são os menores, e também em contraturno escolar, e a gente fez uma parceria maravilhosa com eles. A gente tem agora o PIC atípico, a inclusão ela é muito importante. Estou finalizando aqui minha apresentação também, mostrando para vocês. E o Instituto Rio Pretense dos Cegos Trabalhadores. Mais uma parceria que é voltado para a inclusão, uma parceria forte que nós temos. Realizamos ali, né, todos esses projetos. Tá? Inclusive, fizemos um evento com eles. Eles vieram até a Faceres e a gente fez um evento sobre capacitismo. Foi muito interessante, muito legal. Que aqui, ó. Essa é a evidência desse nosso evento. Outra experiência exitosa que nós temos são os fóruns de curricularização da extensão, que fomenta a pesquisa na nossa instituição. Mais de 30 trabalhos científicos foram apresentados agora no último, né? E os alunos podem, através da ciência, mostrar um pouquinho dessas práticas, escrevendo seus relatos de experiência. Tá? Eles podem, inclusive, levar para congressos, como eles levaram agora. Estamos aguardando o resultado. COBEM, né? O que eles submeteram, se nós tivemos aí, qual foi o êxito dessas submissões. Tivemos o primeiro fórum, e agora, recentemente, dia 16 de maio, essas são as fotos do nosso segundo fórum de curricularização da extensão. Aqui os alunos mostrando, na forma de um trabalho científico, na modalidade de relato de experiência, como foi isso. Primeiro semestre de 2025, o que fizemos até agora? Gostaria de destacar aqui que nós já temos 55 atividades de extensão, todas com propostas no sistema de extensão, que são validadas pelo departamento, pelo coordenador de extensão, juntamente com a coordenação de ensino. A gente sempre procura trabalhar de forma interdisciplinar, de forma cooperativista, e nós já atendemos aí, impactamos mais de 19.000 pessoas. Esses dados foram atualizados ontem. Para finalizar, eu gostaria, então, de dizer que, além de tudo que eu mostrei como uma experiência, as nossas experiências aqui, nós temos o balanço social. Se vocês quiserem acessar o QR Code,
vocês vão ver os resultados da extensão universitária, além dos resultados de outros segmentos da faculdade, como forma de compromisso, transparência e responsabilidade social. Eu vejo isso, o papel da universidade, de uma forma muito importante. Como eu posso formar um médico cidadão se ele não conhece as realidades da sociedade? Se ele não será capaz, após a sua formação, de trabalhar com os principais problemas e ser resolutivo em sua prática médica. Então, aqui, a gente tem o balanço social, que eu vou falar uma coisinha para vocês, que eu queria mostrar no próximo slide. Vou esperar mais um pouquinho, pessoal. Não abriu? Não? Depois eu compartilho o QR Code. Primeiro a gente começa. Já viram essa trend no Instagram? Você já viu. Primeiro a gente começa. 2016, olha como era os resultados para a sociedade. Um relatório. Não tenho vergonha de mostrar. E depois a gente melhora. E hoje a gente tem um livro digital com cada setor contribuindo como capítulo de livro. Então, a gente tem a contribuição também, né, acadêmica, a contribuição dos nossos colegas, em formar um livro digital onde mostra o impacto da Faceres na sociedade. Tá? Nós já estamos na 3ª edição do nosso livro digital, que é o Balanço Social. Tá bom? Ele está no site da Faceres, para quem não conseguiu abrir pelo QR Code. Tá? E eu vou fechar com terminei, mas eu só quero mostrar a nossa galeria de fotos. Ela registra a essência da extensão da Faceres, o que nós acreditamos. Trabalho, propósito, amor, acolhimento, humanização, formação generalista, crítica, reflexiva, realidade, cenário real de prática. Não dá para ser cenário prontinho, bonitinho. É colocar o aluno mesmo em contato e fazê-lo aprender com as realidades locais, para que no futuro ele possa fazer diferença por onde ele passar. É o que nós acreditamos. A extensão da Faceres acredita nisso. E aqui a nossa galeria de fotos tem a essência de cada um de nós aqui. A gente se vê um pouquinho, cada departamento, cada setor, né? E aqui é construído por tudo isso, tudo junto e misturado. É isso. Para a gente conseguir sucesso, é fazer todos os dias o melhor e ter pessoas ao nosso lado que estejam aí construindo junto com a gente, tá? E aí, como consideração final, eu queria deixar isso. O que a cabeça aprende, o coração precisa entender. Eu comecei com uma frase de inquietação para nós. E eu finalizo com afirmativas. Eu acho que a minha narrativa agora é afirmar. O que a cabeça aprende, o coração precisa entender. Então, você tem que colocar ele para sentir o aluno. Sentir a necessidade é na pele. Entrar naquela casa daquele paciente, sair da sua bolha e saber que ele pode fazer mais. Que pela medicina, através da medicina, ele pode fazer mais. E a medicina, na sua essência, ela é isso. A extensão não é acessório. Ela é, então, essência. Essência de prática, essência de formação. Formar com empatia, cidadania e compromisso social e preparar médicos mais qualificados, humanos e competentes para a sociedade. A instituição de ensino ela tem que entender que o seu papel é esse, nosso compromisso é esse. E eu queria, então, finalizar, muito obrigada, porque lá na extensão a gente tem café e amor. Tá? A gente serve um cafezinho como forma de trazer os alunos para o nosso um café quentinho e a gente também tem amor. Né? A gente dá abraços e amassos e a gente tem a Capitu para ajudar a gente nesse lindo propósito. Muito obrigada. A gente deixou. Estava indo tudo muito bem. Muito obrigada, professora. Eu não sei se os outros professores aqui entenderam o porquê da Capitu ser uma capivara, mas aqui na Faceres tudo é capivara, né? Porque em Rio Preto tem muita capivara, a gente gosta de capivara. Cada setor já tem agora a sua capivara. A gente da coordenação ainda não arrumou uma. Eu estou pensando como que ela tem que ser, né? Tem que ser pediátrica, mas a outra coordenadora é cardioadulto. A gente se completa, eu vou ter que arranjar algo. Vai ter que ser cardiopede? Então, tá bom.
Agora, pessoal, eu quero abrir para a gente poder discutir um pouquinho, conversar um pouco sobre isso tudo. A extensão é isso mesmo que as professoras passaram, é o sentir. Né? Até hoje eu lembro, né? Até hoje, assim, tenho 10 anos de formada, até hoje eu lembro do meu tempo de extensão na faculdade. E apesar de não gostar de adultos, eu nunca quis fazer clínica médica, eu sempre soube que ia ser pediatra, mas o programa de extensão que eu mais gostava era o de saúde do idoso. Nossa, eu ficava lá horas conversando com as senhorinhas, eu amava. E no asilo era muito gostoso. E eu lembro muito disso, acho que porque eu tinha muito apego com meu avô e com a minha avó, então o sentir faz diferença. Né? Ele realmente mostra, porque o médico precisa ter, né, essa empatia, essa compaixão, e se não tiver na prática aprendendo, o livro não ensina. Né? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Todo mundo começa assim, quietinho. Aí depois a gente passa do tempo. É a primeira, Fer. Isso. Podemos. Obrigada. A gente vai perguntar para vocês, né? A gente está esperando vocês perguntarem como que está aí a curricularização de vocês, vocês conseguiram nas instituições, trabalham com programas. Obrigada. Eu sou de Taubaté, trabalho na Universidade de Taubaté, sou coordenadora também da extensão do curso de medicina do campus avançado que a gente tem hoje, que começou com a extensão. Então, a gente está agora no 7º período, né? A extensão como curricularização vem a partir do nosso 2º período lá. E aí foi, de certa forma, desafiadora, mas também mais fácil, porque a gente não tinha nada muito começado. Então, a gente pôde começar pensando na realidade do nosso local, porém com desafios de parcerias. Então, tudo isso ainda está sendo construído. Então, agora a gente já tem uma boa parceria com a Secretaria da Saúde, mas uma parceria que está crescendo agora com a Secretaria da Educação do município. E a gente tem trabalhado bastante com projetos e uma luta, né, que eu não sei se foi um desafio para vocês também, que é pensar no curricular mesmo, né, na transformação das disciplinas para que ela seja extensionista, né? E a participação de professores. Então, acho que isso tem sido um dos nossos maiores desafios, que o professor pense na disciplina dele, no conteúdo dele, como um professor extensionista também. Acho que aí é que está o nosso maior desafio hoje. E o aluno, eu acho que a grande maioria é engajada, né? Se propõe. Tem aqueles que fazem porque é obrigação, porque agora tem que fazer. Mas eu acho que quando é feita de verdade, certinho, e ele chega lá, ele não aguenta, ele não quer sair mais, né? Então é isso. Estamos trabalhando. No curso, né, desde sempre, né, a nossa instituição ela já tem mais de 50 anos, né, e medicina foi mais um curso que foi agregado, né. Na verdade, em 99 começaram 6 cursos da área da saúde, mas não medicina, né, farmácia, enfermagem, biomedicina e tudo mais, né. 2012 que nós tivemos a abertura da turma 1, né. E então, mas é uma construção constante, né? Até meu marido vinha me trazendo aqui, a gente estava conversando, eu falei, a gente está sempre trocando pneu com o carro andando, está sempre assim, né? É porque exatamente vão surgindo, né? E
uma grande coisa é a questão do COAPS, né? Então, a Secretaria Municipal, é que Taubaté é maior, né, do que a nossa cidade, é mais difícil, talvez, igual São José do Rio Preto, essas parcerias, né? Mas lá, para nós, né, uma cidade de médio porte, de 100 e poucos mil habitantes, né, nós temos um COAPS forte. Inclusive, ontem nós tivemos reunião aqui, né, da CIESA, na DRS São José do Rio Preto, porque nós estamos estendendo para o nosso COAPS, né, o contrato organizativo regional, né? E então isso fortalece bastante, tá? Então, ter um contrato organizativo de prestação de serviço é bem, né, bem interessante, tá? E aí você é um dos caminhos, né? Então é bem isso. E esse campus avançado, ele fica no litoral norte, em Caraguatatuba. Aí tudo isso está sendo construído, né? Então é uma outra realidade, um outro público, uma outra estrutura. Então aí e às vezes as experiências que deram certo em um campus não dão certo no outro campus, né? É tudo diferente, né? Exatamente. A gente tem uma parceria, uma integração ensino-serviço, comunidade muito fortalecida com a Secretaria da Saúde de Rio Preto, com o município de Iguapiaçu, com o município de Badibacite, Mirassol. Então, é totalmente diferente. O trabalho que a gente faz em Badi, ele é muito diferente do trabalho desenvolvido em Iguapiaçu. E tudo isso, como a gente fala aqui, né, não é uma primeira sentada para articular, para pactuar. Isso leva-se anos, né? Muitos anos. Por exemplo, nós começamos em agosto de 2021 em Iguapiaçu. Hoje a gente tem colhido frutos assim maravilhosos, mas que não foi lá no comecinho, mas que tem sido agora, porque o trabalho consolidou, porque a comunidade agora ela reconhece os alunos como parte dali do território. Olha, vocês são os alunos, então, eles não vão, quando a gente sai de férias, mas eles não vão visitar? Eu queria vir aqui no posto, eles falam, né? E encontrar os alunos. Vai ter palestra hoje? Os alunos vão conversar com a gente? Né? E tem coisas que nós não vamos ver. A gente vai sair e depois a gente nem fica sabendo, mas que gerou resultado. Né, Vera? O aluno que, por exemplo, que fez uma intervenção, falou da questão do tabagismo, o paciente parou de fumar. Porque ele teve alguém que olhou para ele, que pensou nele, que falou para a necessidade dele, né? E ele falou assim, ele veio aqui, porque é todo mundo doutor, doutora, né? Eles não entendem, mesmo a gente indo de crachá, eles não entendem às vezes. Mas, assim, é o incentivo diário. Você tem que plantar diariamente. E, às vezes, não é naquele momento que vocês vão fazer a colheita. Quando nós pensamos em curricularizar aqui, nós tivemos disciplinas que não tinham aderência. Não foi possível e está tudo bem, né? Então, vamos passar para quem tem maior aderência. E, às vezes, até para quem está mais afim, para quem tem mais proximidade, para quem tem mais propriedade com o assunto. Você falar para curricularizar o PIC, ele já fazia, como a professora Vera falou. E para uma pessoa que dá cirurgia, da área de cirurgia, eu também tenho que entender que é difícil. Então, às vezes, né, houve um relutar, mas também a gente se encontrou. Nós encontramos o caminho. E hoje ele é o melhor caminho. Pode ser que daqui 2 semestres, 4 semestres, ou daqui 1 semestre, quem saiba, a gente pode, de repente, mudar tudo. E falar, não, a gente precisa retomar. Porque não é estático, né? O processo de ensino-aprendizagem ele é dinâmico. E a gente está aí à vistas de DCN, que vai mudar, ENAD, né, que mudou, né, gente? ENAMED. Então, assim, é um ecossistema que precisa estar muito... Para funcionar bem, tem que estar tudo muito articulado. Então, a gente sempre tem que repensar
nas nossas práticas e falar assim, peraí, a minha parte impacta aqui no curso como um todo. E olhar os objetivos institucionais. Meu nome é Elaine, eu sou enfermeira de formação e docente agora, né? Trabalhei muitos anos na prática clínica, na área hospitalar, e agora docente do curso de medicina da Uniara. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma experiência em relação a projeto de extensão na área hospitalar, ou a Fernanda falou da disciplina, né, de disciplinas, da disciplina de gestão, se tem algo que dá para fazer. Porque, assim, eu sou da área hospitalar e fiz o mestrado e doutorado em gestão. Então, parece tão distante desenvolver algum projeto de extensão nessas duas áreas, porque parece que é tão mais medicina da família e comunidade. Vocês têm alguma experiência relacionada a essas áreas, área hospitalar, área da gestão, que vocês possam compartilhar? Então, professora, o nosso, por exemplo, né, que a professora Fernanda estava dizendo, vocês, né, não sei se vocês se recordam, mas, por exemplo, as pequenas cirurgias do 7º período do nosso curso, no treinamento de habilidades e atitudes médicas, ele é curricularizado. Então, é o que a gente estava falando ali para a professora, né? É um constante construir, né? É a parceria com a secretaria. Então, a Secretaria da Saúde do município veio com a demanda reprimida de pequenas cirurgias do município, tinham mais de 400, 500 cirurgias ali. E aí, né, o que nós fizemos? Fizemos a parceria e zeramos a fila e continuamos. Né? Então, o ambulatório de pequenas cirurgias, por exemplo, né, da área hospitalar. Né? Tem também no sétimo período, né, gestão da clínica, também na Piesc, a questão da segurança do paciente. Nós temos uma docente, né, que é um dos 6 grupos, né, que é tutora de um dos 6 grupos, quando o grupo roda pela área hospitalar, que ela trata sobre a segurança do paciente com eles, também curricularizado. Né? Aí, enquanto o grupo está com ela na área clínica, lá, né, em especial, ela vai, transita hemodiálise, tudo, da Santa Casa, tudo, porque ela também é médica lá, né, lá da Santa Casa. Também temos o outro grupo que está na UPA, na urgência e emergência, isso gestão da clínica também, né, com o professor Chaldes, né, que é o coordenador, né, o médico coordenador da urgência e emergência do município, é docente nosso também. Né? Então, perceba que é interessante essa parceria, né, essas pessoas, né, o docente estar no serviço também. Então, né, hoje você está só na docência, né, só na docência. Então, ou estar no serviço até, né, quando junto ao MEC, né, eu sou avaliadora do MEC também, né, até junto ao MEC, é interessante, né, que o docente ele esteja no serviço também, né, isso é interessante, porque isso, é a realidade, né, você traz a realidade, né, para o aluno. Então, na área mais assim hospitalar, nós temos esses pontos aí que, né, que estão curricularizados, sim, junto à unidade curricular, prática de integração, ensino, serviço, comunidade. Então, isso também facilita bastante, né? A questão disciplinar dificulta um pouco. Agora, quando nós desenhamos o currículo, o nosso projeto pedagógico já foi integrado, né? Nós não temos nada de disciplinas, né? Então, treinamento de habilidades e atitudes médicas, prática de integração, ensino, serviço, comunidade, estudo de caso integrado, módulo tutorial, nós não temos morfofuncional, né? Nós não temos disciplinas, né? Então, é que eu falei para vocês, por exemplo, metodologia científica, que normalmente é uma disciplina, este conteúdo, nós trabalhamos lá, por exemplo, 1º, 2º, 3º período, que ele tem que elaborar um projeto
de intervenção, né? A metodologia aprendizagem baseada em projetos obriga a isso. Ele tem que aprender a montar um projeto, a elaborar um projeto dentro de um rigor metodológico, né? Então, entenda que esses conteúdos, eles estão dentro de uma unidade curricular, né? Não dentro de uma disciplina isolada. Então, mas quando nós pensamos o currículo, nós já pensamos dessa forma, né? Nada, não é disciplinar, né? Nós temos unidades curriculares, né? E as temáticas, né? dentro do ciclo de vida, né? Então, nós pensamos dessa forma, né? O currículo, e isso facilitou bastante. Então, por isso que eu disse para vocês no início da minha fala, né? A hora que veio a portaria, a resolução 7 lá de 2018, falou, mas isso daqui nós já fazemos, né? Quando o MEC pensou em colocar isso, falou, mas isso nós já fazemos desde o início, desde 2012, né? Então, para a gente foi só, né, elaborar os relatórios ao final de cada semestre naquele molde lá, só, né? Porque já contemplava já. Então, para nós não foi muito complicado, né, nesse sentido, né, porque o currículo já foi pensado assim. Eu acho que é igual fazer pesquisa. A gente precisa só ter ideia. A hora que tem ideia, flui. Isso. Eu ficava com os alunos, mas agora eu fico mais na coordenação mesmo, mas eu trabalho na Santa Casa, e lá tem residência de pediatria, então eu fico com os residentes de pediatria. E ano passado eles queriam levar um trabalho para o congresso. Aí eu falei, começamos a pensar, era época de doença respiratória, e isso na pediatria é muito marcante, né? Para nós esse período agora é a catástrofe do ano, doença respiratória. E eu falei, por que vocês não analisam o perfil aqui do nosso hospital? Pega as culturas de suave nasal e vê qual que é o perfil de vírus que está rodando aqui, o que isso é importante, quantos precisaram ir para a UTI, quem precisou de suporte ventilatório, quantos passaram aqui. Eles adoraram. Aí eles começaram a fazer, e isso gerou 2 trabalhos depois, que eu penso na gestão e na extensão. E a Prefeitura de Rio Preto adorou. Aí chamou eles para ir lá apresentar isso para os outros pediatras. Olha, gente, como é que tá? Tá vendo? Tem mais agora influenza, tem menos sincicial respiratório, está acontecendo isso, e não sei o que lá. A gente teve uma morte. Por que teve essa morte? Aí, depois disso, o hospital chamou. Não, galerinha, vamos padronizar, porque a gente estava usando um teste de SWAB e que tinha 5 vírus e o outro testava só 2. Então, agora a gente quer padronizar para deixar isso organizado. E os 2 residentes lá são ex-alunos da FACERES. Então, eles já querem levar o negócio para frente. Nossa, mas dá para a gente fazer um projeto e não sei o que lá. Então, assim, é só ter a ideia. Tem a primeira ideia, você junta o pessoal e vai fazendo as parcerias que dá certo. Boa tarde. Meu nome é Luiz Flávio, eu sou professor, sou docente na Universidade do Brasil, em Fernandópolis, e na Unifunec, em Santa Fé. Gostaria de parabenizar as duas aí pelas 2 aulas, foram muito boas. Eu sou médico há vários anos, vou falar quantos anos, não vou falar que sou velho, mas assim, eu passei minha vida inteirinha dentro de hospital, né? Eu trabalhei 24 anos com terapia intensiva, com emergências, e hoje eu vejo que o nosso médico, ele sai com uma formação muito ruim, né, para lidar com o paciente no seu dia a dia. Isso tanto dentro de hospital, eu faço hoje preceptoria no ambulatório de cardiologia, e eu vejo que o aluno que sai hoje do curso de medicina, ele tem muita dificuldade em fazer um exame clínico, tá? Ele tem muita dificuldade em fazer um exame, uma anamnese adequada, um exame físico adequado. Esse aluno, muitas vezes, ele não tem o conhecimento técnico que você falou. Esse aspecto tecnicista aí, o aluno está muito ruim, sabe? A gente tem reclamações de pessoas da comunidade, né, que falam isso aí, vão a uma determinada unidade, chega lá o médico não examina direito, o médico não entende de medicina, ele não tem conhecimento de medicina. Teria como a extensão poder atuar
nesse aspecto, melhorando o conhecimento, a aquisição do conhecimento, nesses aspectos aí que eu perguntei, na formação tecnicista mesmo aí do aluno? O que é que normalmente eles identificam como necessidade de saúde? Prevenção de câncer de mama e colo do útero, né? Então, vamos então colher Papa Nicolau, fazer exame clínico das mamas, vamos solicitar mamografia dentro da prática de integração ensino-serviço comunidade. Eles escrevem isso no projeto. E aí, né, em que momento que eles estão aprendendo a fazer a técnica, o exame especular, né, colher o Papa, né, fazer o toque das mamas, né, todas as etapas do exame clínico das mamas, no treinamento de habilidades e atitudes médicas. Outra unidade curricular, porém, integra com a prática de integração, ensino-serviço comunidade. Junto com isso, né, então, imagina, a gente tem uma agenda de 10 Papa para fazer, né? Então, eu estou lá dentro da sala de ginecologia com uma dupla de alunos. E os outros 8, eles estão fazendo anamnese na sala de espera. Então, eles estão colhendo informações sobre hábitos de vida, dados sociodemográficos da mulher, porque depois a gente compila tudo isso, por isso que geram publicações, né? E muitas vezes uma coisa que também gera bastante é a iniciação científica. Aí eles querem fazer a iniciação porque acharam interessante, dentro da prática curricular, fazer aquilo ali. Né? Então, eles escrevem projetos de iniciação, juntam as duplas com um orientador e vai fazer a iniciação. Mas aonde que ele treina a técnica? Né? Ali, no ambulatório de pequenas cirurgias. Está curricularizado, mas o que ele está fazendo? Treinando habilidade manual de pequena cirurgia. Né? 5º período adulto homem. Normalmente, eles querem fazer prevenções de doenças crônicas, tipo hipertensão, diabetes. O que eles treinam de habilidade médica? Aferição de PA, fazer glicemia capilar periférica, tá? Circunferência abdominal e colher dados dele, anamnese. Então, aprende isso aonde? No treinamento de habilidades e atitudes médicas, esses procedimentos, né? Com os professores médicos deles, né? Cada grupo com o seu. E aproveitam o projeto de prática de integração para treinar também essas habilidades aí. Né? Então, lá, né, na Unifev, né, eles têm grande oportunidade para, né, o desenvolvimento de habilidades técnicas mesmo, procedimentais mesmo. Que eu falei, eu já sugeri para o professor Wagner, né, para o nosso coordenador, curricularizar essa campanha de influenza, porque o meu aluno de 2º período, ele aprende procedimentos básicos. Ele aprende a dar injeção intramuscular, subcutânea, né, fazer curativo, ele aprende tudo isso. Em que momento que ele treina? Todo maio, né, a Secretaria Municipal da Saúde, por meio, né, da estadual, fornece todos os insumos para vacina, e nós fizemos acho que mais de 500 esse ano. Eles treinaram, ficaram, dá uma injeção agora até de olho fechado, professor. Eles aprendem. Adora. Leva os familiares lá para eles aplicarem a vacina. É muito. E fica. Agora, nenhum mais ali daquele período, são 60 e poucos, tem mais dúvida de aplicar injeção, por exemplo, no final do 1º ano da medicina. Né? Então. Viver num laboratório, né? Eu acho que. Medir pressão? A Fer sempre responde: como não? Vai todo mundo lá comigo toda semana medir pressãozinha. Pressãozinha. E, na verdade, a gente percebe que não é o suficiente o que eles aprendem em 1, 2, 5 aulas, eles precisam praticar. E é repetir. É verdade. E aqui, só reforçando essa questão que a extensão favorece essa habilidade, né, essa parte prática, é porque é justamente isso. Imagina, nós estamos em 5 professoras fazendo uma campanha do Maio Vermelho, que é prevenção do câncer bucal.
A gente ensina a comunidade a inspecionar boca, coisa que nem, às vezes, o dentista fala para a gente quando a gente vai à consulta. Só que a gente coloca uma pressão para chamar a comunidade, para que você tenha um tempo de orientação adequada. Porque não é só entregar um informativo. Você tem que orientar essa comunidade para qualificar essa informação. E eles fazendo isso, os alunos, em torno aí de 500 pessoas no total, em 5 supermercados diferentes. Imagina o impacto disso na habilidade desse aluno? Será que ele ia fazer tanto assim? Imagina, fez de um paciente de um idoso, de um paciente arrítmico, de um paciente que não tem nada, mas é de um cardiopata. Chega tudo ali, gente. Imagina, aquele paciente, aquele cliente de um supermercado, ele vai ser o seu paciente lá do consultório ou que vai chegar no ambulatório. E ali ele tem tempo para ele poder falar, para ele poder dar uma atenção. E além do que a professora Vera colocou tão bem, que acho que essa questão da habilidade, eu falo que é a atitude, o conhecimento que você aplica, habilidade e atitude. Porque você faz a escuta qualificada, você promove a habilidade de comunicação desse futuro médico, que é extremamente importante, o trabalho em equipe. Então, você também gera nele o profissionalismo para atender ali a comunidade, o seu paciente. Mas, assim, eu penso nisso de um ponto mais que atinge o aluno, nesse aspecto, assim, por exemplo... não, dá para falar tranquilo. Está gravando? Desculpa. Então, assim, por exemplo, o nosso aluno ele não sabe fazer um exame físico pulmonar. Ele não sabe construir uma anamnese adequada, né? Não sabe fazer um exame físico cardiológico, um exame físico neurológico. Então, assim, a extensão poderia chegar a isso aí. É isso que eu estou pensando. Eu estou aqui pensando assim, se eu pegasse um grupo de alunos e junto com os professores, nós levássemos num determinado local, onde nós, por exemplo, fosse um professor que fosse pegar os alunos, 10 alunos, por exemplo, esses alunos fossem fazer anamnese, depois outros alunos fossem fazer um exame neurológico, junto com um neurologista, depois esse aluno fosse fazer um exame pulmonar junto com um clínico, um exame cardiológico junto com o cardiologista, entendeu? Porque vocês falaram aí muito interessante, né? A gente aprende na prática, o nosso aluno, muitas vezes, ele está ficando na parte teórica, o aluno assiste uma aula teórica e guarda 10%, 20% só disso aí, né? Ele não tá. A gente aprende na prática. Veja essas universidades dos Estados Unidos estão colocando os alunos em campo de estágio desde a primeira semana de curso de medicina. Por quê? Porque a gente aprende fazendo, né? Então, é isso que eu estou querendo tentar ligar, sabe, a extensão que está muito em voga agora, 10% aí do currículo deve ser extensão, né? Se a gente não poderia aproveitar a extensão para formar esse tipo aí de conhecimento no aluno. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Rita de Cássia e eu sou coordenadora da extensão do curso de medicina da Uniara, em Araraquara. E nós não estamos tão avançados quanto vocês, porque nós iniciamos após a pandemia, mas o nosso curso lá ele é dividido em módulo, e as unidades modulares, a cada semestre, têm as áreas temáticas. Então, eu sou docente da saúde coletiva. Então, na saúde coletiva, nós já tínhamos, antes da pandemia, desde que o curso iniciou, e eu estou lá na escola desde que o curso iniciou, esse processo de ir para campo. E, no campo, como a professora falou, nós já fazíamos a extensão sem saber que era extensão, né? Então, nós curricularizamos várias situações e abrimos outras também. E eu percebo que a gente tem duas situações, né, que vocês colocaram, e eu fiquei muito feliz porque eu compartilho também isso na prática. Uma delas é a dificuldade do docente de se sentir contemplado, né? Então, o professor de anatomia, de microbiologia, como que eu vou fazer isso, né? Eles não conseguem entrar como a gente entra no campo e trabalhar da mesma forma as áreas básicas.
E a segunda coisa, que eu achei também que é bastante comum entre nós, é essa situação que a professora falou aqui da FACERES, que o fazer fazendo e fazer com que a comunidade nos perceba. E a gente sabe que nós estamos no momento certo e no caminho certo quando a comunidade nos percebe. Então, a semana passada, a gente terminou um projeto de extensão, que é a visita domiciliar, e, na semana seguinte, a enfermeira foi vacinar domiciliados e acamados no território dela. E eles perguntaram, mas cadê aqueles meninos, não vêm mais? Né? Nossa, gostaria tanto que eles continuassem toda semana. Então, isso demonstra para a gente o quanto a gente está fazendo falta. E aí que deu certo a extensão. E também de diagnosticar muitas coisas que ficariam embaixo do tapete, que a gente não perceberia, e na maioria das vezes, até a unidade de saúde não perceberia. Nós tivemos uma experiência muito válida, quer dizer, válida assim, infeliz, mas válida para o aluno entender que a percepção dele é importante. Nós implantamos em um dos módulos a caderneta de saúde da pessoa idosa nos domicílios. E aí eles chegaram num domicílio em que tinha uma idosa com várias escoriações e muita marca roxa num dos lados do braço e no rosto. E ela, o que foi que houve? Ela falou, eu caí, mas não tinha como cair daquele jeito, estava bem esquisito o jeito que ela caiu, e ela explicava e não dava certo, né, onde estava e o cair. E eles começaram a investigar, voltaram para a unidade, descobriram que ela estava sendo alvo de maus tratos pelo neto, com questão de drogadição, e aí foram conversar na assistência social, e, enfim, conseguiram estabilizar a idosa num local e retirar daquela situação. Então, nem eles imaginaram que eles iriam ter essa percepção e essa responsabilidade até, né, de lidar com o caso e discutir com a equipe de saúde lá no local. Então, eu acho que a extensão leva exatamente a isso, né? Então, essa é a nossa experiência, né? A gente tem agora a extensão do módulo 1 até o módulo 8. E alguns módulos, no 11, por exemplo, nós abrimos agora, faz 2 anos, o ambulatório de obesidade junto com o curso de nutrição. Então, eu sou nutricionista. Então, é uma extensão que cabe para 2 cursos, a endócrino, o ambulatório de endócrino, junto com a nutrição. E a gente está tentando fazer isso com os módulos mais acima, né, que já podem atender sozinhos, diagnosticar, enfim. E aí, o que eu queria perguntar para vocês, existe nota nisso tudo? Existe algum processo de nota? Porque a gente lá faz, para algumas atividades, não no ambulatório, por exemplo, de endócrino com nutrição, não existe. Mas, enquanto eles estão na área básica, nós atribuímos nota para essa situação. Eu queria saber se vocês trabalham também dessa forma. Eles têm avaliação formativa e avaliação sumativa. Por quê? Primeiro e segundo período, né? Então, o primeiro e segundo semestre, eles têm 8 horas de carga horária semanal, 144 no semestre. 4 horas por semana é o grupo com o tutor e 4 horas por semana é a sala toda, que normalmente eu que trabalho. Por exemplo, se ele estiver no segundo período, né, no segundo semestre, tendo que elaborar o projeto dele, com a incumbência de elaborar o projeto de extensão, então eu trabalho, por exemplo, a política do programa Saúde na Escola, com eles e todas as modalidades que tem ali. Então, 4 horas por semana eu entro com a sala toda e 4 horas por semana cada grupo, cada um dos 6 grupos está com o seu tutor. O tutor tem uma planilha com 10 prognosticadores que avalia diariamente, a cada semana. Ele tem, e tem um peso no cômputo da média do semestre. Né? Então, depende do bimestre. Né? O primeiro bimestre, por exemplo, pesa 40% a formativa, né, e 60% a sumativa. Tem uma prova teórica, né, do conteúdo cognitivo no final do semestre. Então, nós fazemos formativa e fazemos também a sumativa. Nós fazemos, sim, do 1º ao 8º, eles têm.
Aqui também nós temos um processo avaliativo, só que o grande foco está no profissionalismo, né? Na parte mais voltada para o profissionalismo que ele executa nos campos, que ele realiza os projetos. E, ao final, uma prova sobre o conhecimento adquirido ao longo desses projetos realizados, com temas variados. Então, bem parecido aí com o que a professora Vera falou. Inclusive, a resolução ela prevê a avaliação, nós não podemos fugir disso. E tem que estar no plano de ensino, viu, professora? Também. Tá? Bom, passamos um pouquinho do horário, assim que é bom, discussão vale a pena. Eu gostaria de agradecer muito as professoras e vocês também pelas contribuições valiosas. E vou chamar agora para a gente ir tomar um cafezinho para participar das próximas aulas. Muito obrigada.